Olá, bem-vindo ao programa Viva a Vida. Viva a Vida para todos nós. E o programa Viva a Vida tem sempre o objetivo de levar a você um pouco mais de conhecimento sobre tudo o que acontece na nossa vida. Porque informação é necessário, que é da informação que a gente ganha conhecimento e conhecimento é poder. Nesse episódio de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre medicina quântica. Vamos saber um pouquinho sobre os átomos, o que são íons, cátions, ânions. Gente, isso é muito interessante porque é diretamente ligado e aplicado à nossa vida. E no último bloco nós vamos falar sobre prescrição de dívidas. Quando é que prescreve aquela dívida que você acha que não conseguiu pagar ou que alguém pode, de repente, estar executando um cheque, uma nota promissória, até quando o seu nome pode ficar no SPC Serasa, tá bom? Não sai daí, a gente já volta. O programa de hoje vai falar um pouquinho sobre medicina quântica, sobre eletromagnetismo, sobre tudo que permeia essa história que a gente aprendeu lá nos tempos de escola. Por que o eletromagnetismo e a medicina quântica, os benefícios quânticos, podem ser aplicados à nossa qualidade de vida e como isso pode ser feito? Eu estou aqui com a Fernanda Mariano. Obrigada, Fernanda, por estar aqui conosco. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer legal. participar. Bom, pelo que a gente se lembra lá da escola, o átomo é aquele tijolinho que constrói tudo que nós vemos. Constrói a nós, constrói esse planeta inteiro, as montanhas, a cadeira, tudo que a gente vê é formado por átomos. E os átomos, eles são aí desmembrados, eles podem ser desmembrados em elementos. Por exemplo, nós temos os elétrons, que têm a carga negativa e que ficam ali orbitando o núcleo do átomo, que é formado por prótons e nêutrons. Dependendo da quantidade de elétrons, dependendo de como que o átomo é formado ali, ele vai formar alguns elementos da tabela periódica. Então, nós vamos ter aí magnésio, oxigênio, hidrogênio e por aí afora. E a junção de alguns átomos é que formam as moléculas. Então, por exemplo, H2O. O que quer dizer isso? Lembra? 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio formam uma molécula de água. E tudo que nós conhecemos é formado por átomos. Acontece que todo átomo tem um campo eletromagnético à sua volta. Isso é importante a gente saber, porque o eletromagnetismo permeia toda a nossa vida, não é isso, Fernanda? Certeza. O maior exemplo disso é que a gente move a tela do celular através do eletromagnetismo dos nossos dedos. Sim. E eletromagnetismo está em tudo, principalmente também nos nossos eletroeletrônicos. Então, a minha perguntinha aqui para a Fernanda, que eu já até trouxe uma cola aqui, que é para não esquecer, é o seguinte. Fernanda, nós temos, então, o eletromagnetismo. Sim. Quais os benefícios que o eletromagnetismo pode trazer para a nossa saúde? O eletromagnetismo, ele é composto, de um benefício muito grande, porque hoje em dia nós somos, vamos dizer assim, que nós somos um meio eletrônico. Nós vivemos um meio eletrônico. Sim, a gente tem micro-ondas, então, tem televisão. Celular, tudo. O celular, inclusive, dorme do nosso lado. Sim. Na cama, fica no nosso bolso. Tudo. Então, o que acontece? Só que nós temos uma carga magnética também. Certo. E essa carga magnética, hoje surgiu, vamos dizer assim, tem um
um estudo, né, que diz Certo. que nós estamos em falta dele no nosso corpo, o magnetismo. Entendi. Então, mas por quê? Como assim? Como faz para repor? Entendeu? Então, nós precisamos repor o magnético no nosso corpo. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas como? Tem gente que toma magnésio, porque é necessário, porque está em falta e tal. Mas o magnético em si, é um exemplo, eu uso magnético o dia todo. Eu fico com a pulseira Nessa magnética. pulseirinha? Sim, aqui na Olha, pulseira. que interessante. Ela tem um magnético com infravermelho longo. Por quê? Porque ele ajuda no controle de estresse, ansiedade. E o magnético em si, hoje em dia, ele é um tratamento para a nossa saúde. Olha só. Entendeu? Então, mas Fernanda, como? Porque a nossa vida é muito agitada, né, transtorno de um lado, de outro. Daí você fala assim, como que o estresse, ele tem causado doenças muito sérias. Né? Dores no corpo. Muito, cansaço. Até câncer, né? Eu entendo que todas as doenças são psicossomáticas. Na verdade, essas doenças são causadas pelas nossas emoções e pela nossa vida, sedentarismo, né? Ou pelos nossos alimentos. Hoje em dia, realmente, os alimentos estão cada vez com mais propriedades indevidas, né? Alimentos aí que não são necessários. Quando é tudo orgânico, quando é tudo na origem, né? É outra história. Mas a nossa vida nem nos permite mais tudo isso. Então, a gente tem que prevenir um pouquinho, né, Fernanda? Com certeza. No entanto, que tem um ditado que diz, não é nem um ditado, na verdade, é uma síndrome da falta do magnético. Olha então, só. E por que causou isso? Devido ao estresse elevado, ansiedade, e com tudo isso está causando outras doenças, como pânico, síndrome do pânico. Então, mas como? Então a gente consegue tratar, né? Isso. Então, tem muitos produtos que conseguem fazer com que você substitua, que você consiga reatar o magnético da sua saúde. Repor. Certo? Então, o que acontece? É o que eu digo, eu uso a pulseira magnética o dia todo, entendeu? Certo. O magnético ele tem feito um benefício muito grande para a saúde, porque ele, tanto para a circulação sanguínea, ele ajuda no controle do estresse, da ansiedade, ajuda também nas partes de dores, a pessoa que tem dores tensas, tem dores crônicas. Eu tenho um estudo aqui, fiz uma pesquisinha básica aqui, que é o seguinte: as doenças que mais atingem a população são as dores no corpo. 92% da população tem dores no corpo, dores na coluna, 85%, pressão alta, má circulação, doenças do intestino, diabetes, desequilíbrio emocional, impotência sexual, câncer de próstata e de mama, aí chega a 40%. Quando, pelo que você está falando, enquanto a gente dorme, essa energia quântica vem e repõe e equilibra tudo isso. Mas como que a gente pode, então, refazer toda essa perda, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia e que causa aí muitas doenças, até dormindo? Como que pode ser feito isso? Não sai daí que a gente já volta com todas essas respostas. Muito bem, nós sabemos que tudo o que acontece no mundo, todos os eventos físicos e até os nossos pensamentos, eles têm uma vibração que vem, logicamente, desse campo eletromagnético que recobre o átomo, como nós estávamos conversando. Com o advento aí de todos os eletroeletrônicos aos quais nós estamos sujeitos, né, no nosso dia a dia, de estar aí perto deles e recebendo essa vibração deles, surgiu uma radiação chamada cátions ou íons positivos que acabam desequilibrando o nosso ser, as nossas células, e isso traz, logicamente, algumas doenças. E eu tenho aqui uma explicação rápida sobre esse assunto, que fala o seguinte, que os íons, eles são átomos
que perdem ou ganham elétrons durante algumas reações. E eles podem se classificar, então, em ânions ou cátions. Os ânions, que é, na verdade, o íon negativo, é o átomo que recebe elétron e fica carregado negativamente. E o cátion, ao contrário, ele perde elétrons. Lembra que a gente falou que o elétron é a parte do átomo, aquelas bolinhas, né, como se fossem bolinhas de golfe que ficam ali orbitando o núcleo do átomo e que tem a carga negativa. E no núcleo do átomo, temos os prótons e os nêutrons que têm a carga positiva. Então, quando o átomo perde um elétron, ele, na verdade, fica carregado positivamente. Essa radiação positiva é que acaba prejudicando muito a nossa saúde. E a energia quântica vem, então, como uma solução para reequilibrar, na verdade, né, Fernanda? Isso mesmo. Reequilibra o nosso sangue, reequilibra, na verdade, a alcalinidade do nosso corpo. Sim. Porque isso faz com que o nosso corpo fique mais ácido. E a acidez do nosso corpo é que propicia aí o aparecimento de diversas doenças. E, lógico, vibração é o que não falta nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, em tudo o que acontece na nossa vida. Então, nós somos seres que vibramos, porque nós somos seres eletromagnéticos. Tudo que tem eletromagnetismo, já que o átomo tem polo positivo, polo negativo, né? Vibra, tem um campo eletromagnético, nós vibramos, então nós temos que tomar muito cuidado até com os nossos pensamentos. Certo. Mas voltando para a medicina quântica, Fernanda, como que a pessoa pode estar reequilibrando a sua energia quântica e combatendo os cátions ou os íons positivos? Olha, como, né, a energia quântica, ela foi desenvolvida, foi descoberta há mais de 100 anos atrás, né, por um físico alemão, Max Planck. Só que para nós aqui no Brasil, vamos dizer assim, não tem muito tempo que nós ouvimos falar sobre isso, certo? Sim, é verdade. Tem mais ou menos uns 20 anos para cá que eu, vamos dizer assim, para mim, que eu soube sobre quântico. Mas na Europa já tem mais de 30 países que trabalham e, vamos dizer assim, as pessoas estudam quântico, médicos, acupunturistas, a maioria da área da saúde, até para a estética, sim, o quântico é maravilhoso. Sim. Então, mas como você tem hoje um produto que você, por exemplo, que repassa energia quântica. Então, essa energia que a gente desgasta o dia todo, trabalha, cansaço, aquela coisa, a hora que você deita para você dormir, tem como você recarregar essa energia boa, a energia positiva. Então, você pode recarregar, reequilibrar toda a sua energia quântica dormindo. Era isso que a gente estava conversando no último bloco, sim, né? Isso. É um colchão, isso? Um colchão magnético. O que é? Eu tô pensando, o que pode ser isso? É um colchão magnético, onde você deita nele, você tem o magnético, você tem o infravermelho longo e a energia quântica. Como tem um aparelho que você vai ligar ele e você vai deitar, se você quiser deixar ligado por 12 horas, se você dormir 8, se você dormir 4, você recarrega aquela energia quântica que você perdeu durante o dia. Por quê? Porque o quântico, ele estimula, ele traz as vibrações. Mas deixa eu entender, o que é que tem nesse colchão? Ele tem aparelhinhos? Isso, ele tem o quê? O ímãs, que é o magnetismo, juntamente com o quântico. No entanto, que só de você deitar nele, você já vai estar recebendo o eletromagnético, né? Entendi. Você vai estar fazendo aquela troca, certo? E o quântico, no entanto, que hoje para a saúde ele é fundamental. Muitas pessoas ainda não sabem, mas ele ajuda até na prevenção
de câncer de próstata. Com certeza. E isso, de com mama certeza. no útero para mulher, Até porque né? mexe nos átomos, que é a base do nosso organismo, né? Isso mesmo. Então, nós falamos assim que pelo colchão você consegue restabelecer a energia quântica, além de, tem muitas estéticas, vários lugares, acupunturistas, que eles utilizam o quântico. Entendi. Você faz até mesmo magnético. Tem acupuntura com magnetismo. Então, tudo na vida. Mas eu não tenho tempo. E outra, as pessoas podem achar que é uma coisa assim de esoterismo, né? Sim. Não é, né, Fernanda? Não, não é. Tudo comprovado pela medicina. É científica a coisa. Sim, gente, mas científica. olha, mas tem que ser científico mesmo. Pensa bem. O átomo, como a gente estava falando, ele se junta e forma uma molécula. Sim. Quando a molécula se junta, ela forma, vamos dizer que seja ali um átomo de um elemento orgânico, sim, né? Então, ele vai se formar, vai formar uma molécula, a molécula vai se juntar, vai formar uma célula. Certo. A célula vai se juntar, vai formar um órgão, um rim, um baço, um fígado, um pulmão, né? A pele. E os órgãos vão se juntar todos, vai formar o quê? Um ser humano. Então, nós somos primordialmente formados por átomos que vibram, que tem eletromagnetismo. Então, se existe realmente essa possibilidade de haver um desequilíbrio a nível atômico no nosso corpo, nós temos que reparar isso. Sim. E me parece que, então, esse aparelho, né, essa ferramenta pode ser utilizada para reequilibrar essa energia quântica. Com certeza. É uma medicina japonesa, né? Então, é um estudo japonês que vem... Como que eu digo? Porque se o quântico ele foi descoberto há 100 anos atrás pelo um alemão, certo, então a medicina do colchão magnético, ele vem o quê? Ele vem de um estudo japonês com alemão. Então não tem como dar errado, né? Não tem como, até porque a medicina oriental, ela é extremamente, ela se aprofunda muito em temas que nós ocidentais ainda estamos engatinhando, certo, né? Então é para respeitar realmente. Deixa eu te falar uma coisa, Fernanda. Se a pessoa tiver alguma dúvida sobre esse produto, né? Qual a marca do colchão? A marca Kencolite, Brasil. Kencolite. É o antigo Kenkopato? Ele vem, né, dos Kenkos. Vem dos Kenkos. Eu já ouvi falar disso. Realmente, né? Já escutei. Muito bom. Que ele tinha... Eu tenho um colchão desse, mas como? Da Kencolite está há 25 anos no mercado. Esse o meu era Kenkopato, tem 32 anos que eu utilizo. Nossa. Mas dizem que o colchão também não pode ter mais que 5 anos. Ele tem uma tecnologia toda diferenciada, pelo que você falou, para que ele possa ter uma garantia tão estendida, né? Ele dura 30 anos. Tanto que eu conheço pessoas que têm o colchão há 32 anos. Gente, e utiliza, daqui de Taubaté também. Poxa vida! É uma pessoa muito bom. Então, olha, nada como repor as nossas energias, né? Reequilibrarmos a nível atômico o nosso corpo, o nosso sangue, inclusive até os nossos pensamentos. A gente tem que tomar cuidado, porque os pensamentos são vibrações que você envia e recebe. Mas esse é um outro papo, a gente volta lá. Mas a gente pode estar utilizando, então, um bom colchão. E eu vi aí que você usa uma pulseira, né? Sim, essa pulseira. E tem outras ferramentas que a gente pode utilizar? Tem palmilha, tem chinelo. Olha só, tudo muito bom. Isso. Muito e sabe por quê? Por que tem até o infravermelho longo? Porque hoje a maioria das pessoas saem para trabalhar 4 horas da manhã, 6 horas, e volta para casa já à noite, já esgotado, lógico. Então ela perdeu toda aquela vibração do sistema solar, entendi, do contato com a Terra. Entendi. Então muitas das doenças é causada por isso. Por quê? Porque falta na nossa vida a vitamina D, que é o quê? O infravermelho longo. Na verdade a gente trabalha demais, descansa de menos, pensa besteira demais, não é verdade? E se cuida de menos. Então, vamos realmente nos cuidar. Um telefone para contato, por favor, Fernanda, quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou quiser entrar em contato com você, quiser conhecer o seu produto. É 12, né? Sim. 99196-9973. Perfeito, vamos repetir? 99196-9973.
991969973. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a Uma você. aula de energia e medicina quântica aqui no Viva a Vida para você. Muito obrigada, Fernanda, e a você que está aí nos assistindo. Não sai daí, porque a gente vai voltar agora com o bloco jurídico e nós vamos falar sobre a prescrição de dívidas, inclusive prescrição de cheque e nota promissória, tá bom? Já vi gente perdendo, inclusive, aí muito dinheiro, porque não deu entrada no sinistro do seguro, que a prescrição é de apenas 1 ano. Olha, ouça, assista e multiplique essa informação, que daqui a pouco a gente está aqui de volta. Um abraço, até já. Retornamos com o nosso bloco jurídico e hoje nós vamos conversar sobre prescrição de dívidas. E por que isso? Porque você tem que saber quanto tempo você tem que guardar determinados documentos referentes a pagamento de dívida. Então, olha só, assim, num breve resumo, tá bom? O imposto de rendas, o IPTU, o IPVA e outros impostos, tá? É de 5 anos o prazo, contados a partir do primeiro dia útil do ano seguinte. Os comprovantes de pagamentos usados para deduções do imposto de rendas devem ser guardados pelo mesmo período. Então, olha só, 5 anos, mas não é da data do pagamento, é da data do primeiro dia do ano seguinte. Água, luz, telefone e gás. 5 anos. Você tem que guardar os comprovantes porque é o prazo de prescrição. Notas fiscais. Enquanto durar a garantia daquele produto. Porque se você precisar lançar a mão dessa garantia, você tem que ter ali o comprovante de aquisição do produto, que é a nota fiscal. Crédito imobiliário. Até a quitação do imóvel. É muito importante que as pessoas saibam que se comprou um imóvel em 20 anos para pagamento, você deve guardar todos os pagamentos das prestações desde a primeira. Se for um papelzinho que parece fax, você tira xerox todo mês ou fotografa e guarda isso. Cuidado depois de deletar do computador, né, gente? Tem que ter esse cuidado. Então, tira xerox e guarda junto com o original, tá? Durante todo o prazo do financiamento. O aluguel, 3 anos você tem que guardar. O condomínio, 5 anos. O cartão de crédito. As faturas, durante 1 ano, pelo menos, você guarda. Os comprovantes de pagamento por 6 meses, se a compra for à vista, ou 5 anos, se a compra for parcelada. Dívidas, contratos e financiamentos. Todos os comprovantes devem ser guardados enquanto durar o contrato. O termo de quitação de qualquer financiamento deve ser guardado por pelo menos 2 anos. Plano de saúde, 5 anos, se for usado na declaração de imposto de rendas. Multas e documentos do veículo. O certificado de compra e venda do veículo deve ser mantido, lógico que na posse daquele que tem o veículo. E os documentos de licenciamento e de pagamento de seguro têm validade de 1 ano, até serem trocados por novos, que é o licenciamento anual. Os comprovantes de multa devem ser guardados por pelo menos 2 anos. Honorários de médicos, advogados, dentistas, contadores, 5 anos. Seguros, 1 ano após o tempo de vigência do seguro. Contra-cheque, 5 anos. E o INSS durante o período até que você consiga se aposentar, porque às vezes o INSS não tem lá a informação e você tem aí o carnezinho, o pagamento, tá bom? E é muito importante que as pessoas saibam que quando você faz um seguro de vida ou você tem um seguro encartado, por exemplo, no contrato de financiamento,
a morte ou a invalidez permanente do segurado quita, inclusive, o saldo devedor desse financiamento, a pessoa tem 1 ano apenas para dar entrada no sinistro, que é dar entrada no seguro. Por quê? Prescreve em 1 ano. Se a pessoa não der entrada, ela vai ficar com o saldo devedor para ela, ou seja, a família, né? Porque muitas vezes a pessoa já faleceu, às vezes a pessoa está acamada, está inválida e tem aí esse dissabor de ficar com o saldo devedor aí para pagamento durante mais 15, 20 anos, sendo que poderia estar quitado pela cobertura do seguro. Então, prescreve. Toma cuidado, vai em frente, busca o seu direito, tá bom? Essa é a nossa dica desse programa, nossa dica de hoje. E eu deixo aqui o nosso muito obrigada a Verso Cabeleireiros, que cuida da nossa maquiagem e cabelo, e da Regiane Navas Boutique, que fica ali em Taubaté, na Rua Visconde do Rio Branco, 541, que cuida aqui do nosso figurino. Um beijo, até semana que vem.